Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Hoje eu vou falar da eleição americana que acontece hoje, né? A votação já está rolando há um tempo, agora tem muito voto pelo correio, por causa da pandemia, né? Voto sendo realizado antes, então muita gente já votou, mas hoje é o fim, né? Hoje acaba a eleição americana. Eu vou falar um pouquinho sobre a eleição americana que está bastante aí em discussão e que pode ter um impacto grande sobre a economia no mundo e a economia brasileira também, né? Eu vou deixar para falar um pouco mais sobre a economia brasileira na semana que vem. Hoje eu vou querer falar um pouquinho sobre as perspectivas dessa eleição. Muita gente falando aí que, por exemplo, se o Joe Biden, que é o candidato do Partido Democrata, ganhar e o presidente Trump sair, que isso pode ter um impacto grande na Bolsa, um impacto negativo na Bolsa. Eu diria que o impacto maior acontecerá se o Trump ganhar a eleição, porque hoje o Trump ele está atrás nas pesquisas, então a maior probabilidade hoje é colocada que o Biden vai ganhar. E como o mercado de ações ele já tende a pegar informações, todas as informações já estão disponíveis, então uma vitória do Biden já é mais provável. Então isso está mais precificado no mercado financeiro. Tá? Então eu diria que se tiver um movimento aí, vai ser um movimento mais forte, seria se tivesse uma surpresa, que é o Trump ganhar. Tá? Hoje o Biden tem mais chance. Se você olhar para as pesquisas eleitorais, para mercado de apostas, ele tem mais chance. Então, por exemplo, você tem esses agregadores de pesquisa eleitoral que fazem simulações, tem vários por aí, eles colocam a chance do Biden na casa dos 90%. Mercado de ações, um pouco mais baixo. O mercado de ações está colocando em torno de 60%, 66% mais ou menos. Tá? Então a chance é maior do Biden ganhar. Mas, assim, é importante a gente notar uma probabilidade de 30% ou de 10% do Trump ganhar, é uma probabilidade baixa. Tá? Essas coisas acontecem, já aconteceu da outra vez. Então, quando a gente olha, por exemplo, uma probabilidade de 10%, acha que é pequeno, assim, não é pequeno não, acontece. Então, por exemplo, se você jogar um dado, a chance de cair o número 4 é 1/6, mas o número 4 cai. Não é uma coisa totalmente fora do radar, ainda que a probabilidade seja mais baixa. Tá, do Trump ganhar hoje. Que tipo de impacto a gente pode esperar por aí? Tá? Porque impacto positivo e impacto negativo. Tá? Como eu disse, o Biden está na frente e se ele entrar, acho que vai ter uma mudança grande na política econômica americana. Tá? O que a gente pode esperar com o Biden? A gente pode esperar mais imposto, já sinalizou isso mesmo, tá? Que vai reverter parte dos impostos, do corte de impostos que o Trump colocou. Então deve subir imposto sobre empresas, deve subir imposto sobre famílias. E a sinalização dele é que suba para as famílias mais ricas. Então é um aumento de imposto, mas é um aumento de imposto que seria mais progressivo. Dá para esperar também um estímulo maior, uma política fiscal mais agressiva. Fala-se nos tais dos trilhões em dar um estímulo, né, para a economia. Então dá para esperar mais por aí. Então a primeira coisa que eu falei, mais imposto em geral, o mercado financeiro reage mal a isso, mas mais estímulo também tende a reagir bem. Tá? E quando a gente olha aí para as últimas semanas, o que aconteceu, essa frustração dessa negociação do estímulo, em parte porque o próprio presidente Trump saiu da mesa de negociação, o mercado financeiro caiu naquele dia. Né? Então tem uma expectativa aí que vem mais estímulo e isso tende a favorecer o mercado de ações. Tá? E também eu acho que tem uma coisa do Biden, assim, pode esperar mais regulação também, tá? Principalmente do lado ambiental. Então parte das coisas que o Trump reverteu devem ser colocadas de volta. E eu acho que dá para esperar do Biden também, que é uma coisa que favorece a economia, é um pouco mais de estabilidade. Tá? O presidente Trump ele tem toda essa postura que vai e volta, postura agressiva, faz as coisas meio que da cabeça. Isso tem muita instabilidade, isso é ruim para a economia. Então, com uma possível entrada do Biden deve tornar as coisas um pouco mais estáveis. Tá? Tem uma visão muito diferente para a economia, então a gente pode esperar mais imposto, mais regulação. Tá? Também, por exemplo, a tendência de aumentar salário mínimo, fortalecer o poder de sindicatos. E também a gente pode esperar um pouco mais, uma visão como essa, mais à esquerda, mas também uma visão mais, um ambiente mais estável. Do lado do presidente Trump, assim,
não foi muito bem colocado qual que seria a visão para um possível segundo mandato. Mas dá para esperar mais do mesmo. Tá? Então eu diria que tem esses dois lados aí, né? O presidente Trump vai imposto baixo, menos regulação, mas um ambiente todo assim bagunçado por ele mesmo, e também o presidente Trump tem toda hora aquela constante ameaça às instituições, tá? Que também tende a gerar mais instabilidade. Então eu diria que tem esses dois lados aí para os dois candidatos. Bom, eu estou falando aqui tudo isso, assim, as possíveis agendas dos candidatos, mas tudo isso vai depender também do Senado. Então, tão importante quanto a eleição para a presidência é a eleição para o Senado. E quem vai controlar o Senado? Tá? Então, se você tiver partidos opostos controlando o Senado, o Partido Democrata hoje é controlado pelos republicanos, e você tem um presidente republicano. Se a gente tiver um presidente democrata e um Senado republicano, ou vice-versa, tem uma boa chance aí de as coisas ficarem travadas. Tá? Então, tão importante quanto a eleição para a presidência é a eleição para o Senado e quem vai controlar essa casa. Tá? Então, se, por exemplo, o Biden ganhar e os democratas retomarem o Senado, eles já controlam a Câmara hoje, devem continuar controlando, a gente pode esperar que essa agenda vá para frente mais fácil. Tá? Mas, se, por exemplo, ele ganhar e os republicanos continuarem controlando o Senado, vai ficar mais difícil. A mesma coisa se eu tiver o presidente Trump e um Senado democrata. Então, as coisas tendem a ficar mais travadas. Então, tem que olhar também para a eleição do Senado. E a eleição do Senado é que está, de fato, mais apertada que a eleição presidencial. Na eleição presidencial, você tem o Biden hoje na frente, tá? Lógico, de novo, assim, não dá para falar que vai ganhar, tá? Porque tem o cenário, Trump ganhar um cenário que não é de probabilidade super baixa. Mas ali é mais quase que 50-50, um pouquinho de vantagem para os democratas nas pesquisas, mas mesmo assim não é nada claro. Então, tão importante quanto essa eleição é olhar também para o Senado. O que eu acho que pode ter de problemático aí na eleição presidencial? Principalmente se ela for apertada. Se ela for apertada, pode ter uma boa parte da população que vá enxergar ela como ilegítima. Tá? Então, hoje você tem, do lado republicano, você tem uma noção que a eleição tem problemas por causa de muita votação por correio, e isso abre muito a porta para fraudes. Tá? Do lado democrata, você tem a visão de que os republicanos estão coibindo o voto, principalmente de minorias, ao tornar mais difícil a votação. Tá? Então, se, por exemplo, se você tem uma eleição apertada, pode ter um lado grande da população, suponha que o Biden ganhe de maneira bem apertada. Uma porcentagem grande da população pode acreditar que a eleição foi resolvida com base na fraude. Você tem uma percepção de boa parte da população que o resultado é ilegítimo. A mesma coisa se o Trump ganhar por pouco. Tá? E além, no caso do Trump, tem um agravante, né? Por causa que se ele ganhar por pouco, ele deve ganhar sem o voto popular. Isso é uma coisa importante na eleição americana. Tá? Não é a maioria que decide. Tá? É por estado. Então, se um candidato ganha a eleição no estado, num determinado estado, ele leva todos os votos daquele estado. Então você pode ter configurações, isso aconteceu em eleições recentes, inclusive na última, em que um candidato ganha a eleição, mas sem ter a maioria do voto popular. Isso aí pode ser ainda mais agravado se ele não tiver o voto popular. Tá? E já não teve da última vez e agora deve ter menos ainda. Se ocorrer esse cenário, você vai ter uma boa parte das pessoas acreditando que foi ilegítimo por causa que o voto foi coibido, principalmente de minorias, e além disso é um presidente da minoria. Então isso pode tornar ainda mais complicado a percepção de que o resultado é ilegítimo. Mais que isso, se for apertado, você pode ter instabilidade nesse sentido de percepção de legitimidade, e além disso, isso pode descambar para violência. Tá? As pessoas podem ir para as ruas e começar a quebra-quebra por causa disso. Isso é uma coisa bem complicada, você pode ter instabilidade por conta disso. E além disso, se for apertado também, tem uma boa chance de ser resolvido pelas cortes. Tá? Você ter processos judiciais tentando ou garantir que determinados votos sejam contados ou impedir que determinados votos sejam contados. E aí isso pode tornar a situação ainda mais estável, o processo se arrastar. Tá? Então isso é uma coisa para a gente olhar hoje e amanhã, quanto que vai ser a margem, tá? Se for de fato tranquilo, em que você não tem, mesmo com alguma percepção de fraude, que não seria suficiente para mexer no resultado, ou se for apertado e se você criar uma percepção em boa parte da população de que o resultado, na verdade,
veio por causa de, ou porque alguns votos não foram contados, que deveriam ter sido contados, ou porque teve muita fraude. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada também no nosso canal, www.porquê.com.br. Tem bastante conteúdo lá. A gente também está nas redes sociais. A gente está aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí. Até mais. Um abraço.